Que a graça e a paz de nosso amado Deus e de nosso Senhor e Salvador, muito querido Jesus Cristo, esteja abundante no seu coração. Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos. 1 Coríntios capítulo 11. Paulo nos diz: tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Paulo levava a sério ser cristão. Ele se esforçava, ele negava-se a si mesmo, ele se consagrava, ele dava todo o esforço que tinha para fazer a vontade de Deus. E ele era fiel a Deus em tudo. Então ele tinha a capacidade, condição de dizer: seja meu imitador como eu sou o imitador de Cristo. Meu irmão, minha irmã, Deus quer que nós sejamos perfeitos. Ele falou isso para Abraão, ser perfeito. E ele fala isso para você e para mim. Ele quer que você seja perfeito como Cristo Jesus. Para isso ele te deu o seu Espírito Santo. Que você possa ser um exemplo na sua família e na sua igreja, para que outros possam te imitar, porque você imita Cristo, porque você o ama acima de tudo. Instruções sobre a adoração. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse raspada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de quem? De Deus. Tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos: é apropriado uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para a mulher ter cabelo comprido? E que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem, ter cabelo comprido, e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi lhe dado como um manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Costumes da época, sobre o qual Paulo está orientando. Agora, em Deus do Senhor, o homem é dependente da mulher, a mulher é dependente do homem, e todos nós somos dependentes de Deus. A ceia do Senhor, aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Misericórdia. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre de vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso?
Certamente que não. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Meu amado, é a ceia da nova aliança. Esta nova aliança foi profetizada pelo profeta Jeremias, cerca de 700 anos antes de Jesus vir à Terra. Cerca de 7 séculos antes de Jesus vir à Terra, Deus prometeu que faria uma nova aliança com o seu povo. Pois a antiga aliança, a aliança da lei, foi quebrada. Agora, na aliança da graça, esta é a aliança, profetizada 7 séculos antes de Jesus vir à Terra. Jeremias, capítulo 32. Deus diz: Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e de seus filhos e seus descendentes. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem, e os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, eu o farei. E no capítulo 31, versículo 33, o profeta Jeremias descreve, por unção do Espírito Santo, como será esta aliança. Ela é uma nova aliança que Jesus veio realizar aqui na terra, pelo seu sangue e pelo seu corpo. Capítulo 31 de Jeremias, versículo 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Por quê? Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Deus perdoou a nossa maldade, perdoou os nossos pecados no sacrifício de Jesus na cruz, no corpo do seu Filho, condenando o seu Filho à morte, fazendo o seu Filho morrer no seu lugar e no meu lugar por causa do nosso pecado.
Ele realizou essa nova aliança, que seu Espírito entra em nós e nós podemos conhecer a Deus e podemos obedecer a Deus. Esta é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem deste cálice, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão, que simboliza o corpo de Jesus, e beberem deste cálice, o vinho ou o suco de uva, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Na ceia, nós recordamos o sacrifício de Jesus, que perdoa os nossos pecados pelo seu sangue e nos salva. É algo extremamente sério. Então devemos nos examinar a nós mesmos, porque Jesus morreu por causa do nosso pecado. Não podemos participar em pecado. O que é santidade? Santidade é a velocidade com a qual você se arrepende do seu pecado e pede perdão a Deus. Então, se você vai participar da ceia, da Santa Ceia, e você está com a sua consciência te acusando por algum pecado, confesse a Deus. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar todos os nossos pecados. Confesse a Deus, receba o perdão e participe da ceia. E participe da ceia. Imediatamente, ao se arrepender e ao confessar, Jesus te perdoa e você pode participar. Pelo mérito do sangue de Jesus. E ele diz aqui que se alguns participam, ele disse, quem come sem levar a sério o que Jesus fez, sem discernir o seu corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Ele está dizendo, alguns de vocês participaram da ceia sem levar a ceia a sério. Alguns de vocês têm sido cristãos, mas não têm levado a sério a vida de santidade. Não só na ceia, mas durante sua vida. Vocês têm sido carnais, dando brecha ao pecado. E o Espírito Santo tem intercedido por vocês, tem gemido por vocês, e vocês continuam no pecado. Qual a consequência? A consequência é que Deus disciplina. A consequência é que Deus disciplina. Há entre vocês muitos fracos e doentes. Por quê? Porque estão dando brecha ao pecado. A doença não é sempre causada pelo pecado da pessoa. Mas neste caso aqui, havia muitos fracos e doentes porque estavam dando brecha ao pecado na Santa Ceia e na sua vida comum. Então, chegam ao ponto de Deus não ter outro jeito a não ser permitir a doença, para que a pessoa tome consciência da sua fragilidade, da sua dependência de Deus, busque a Deus. Aí o Espírito Santo revela o pecado para ele se arrepende, e Deus o restaura, curando, fortalecendo, e ele sai mais santificado para servir ao Senhor. Agora, alguns são disciplinados por Deus, com fraqueza e com enfermidade, mas não se arrependem. Então dormem. Dormir aqui é morrer. Deus faz com que eles morram antes do tempo que Deus havia planejado para eles. Porque estão aqui como servos de Deus inúteis. Estão aqui só dando trabalho para os outros, só escandalizando o Evangelho. Então Deus permite que fiquem doentes. Não se arrepende. O Espírito Santo vai tocando neles. Não vão se arrepender mesmo, e não vão se arrepender e ficar firme com o Senhor. Vão se arrepender, mas vão voltar ao pecado logo depois. Deus sabe disso. Então, quando eles se arrependeram, daí a pouco vão se entregar ao pecado de novo, Deus aproveita esse momento em que eles estão arrependidos e os leva para o céu. Eles morrem antes do tempo, porque são servos inúteis aqui na terra, não estão fazendo a obra de Deus. Então sejamos sérios com a nossa vida cristã, não só para participar da ceia, mas para vivermos como os cristãos tementes a Deus, em santidade, fazendo a sua obra, sendo servos úteis ao nosso Deus. Seja santo e sirva a Deus com todo o seu ser. Você é mordomo. Tudo que você é, tudo que você tem, é para fazer a obra de Deus, é para servir o seu próximo, sendo luz e sal nesta terra.